Tatiana, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos esperar compor-se um pouco mais a sala e vamos dar uma tolerância de 10 minutos. Muito obrigada. Uhum. Existir qualquer diferendo. Uhum. Hum. 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 Uhum. Acredito que já vamos começar, mas os colegas estão a entrar, estão entrando. Doutora Marília, dei uma tolerância de 10 minutos, faltam apenas mais 4 minutinhos, vamos aguardar um pouco, tá bom? Com toda a certeza. Vamos aqui Ok. serenas. Uhum. Muito obrigada, obrigada.
Prontos, vamos dar início, então, ao nosso webinário. A Ordem dos Advogados de Angola comemorou 25 anos da sua existência, idade suficiente para saber o que pretendem e tomada de decisões que agrega, que junta, que fortalece e que prestigia a classe dos advogados. É com muita honra que hoje serei a moderadora deste webinar, que, por sinal, está dentro da Semana do Advogado, que tem como tema Ordem dos Advogados de Angola, presente e atuante. É com esse espírito que o Conselho Interprovincial da região leste, que abarca as províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, que trazemos em discussão o tema, os desafios da Sala do Comércio na perspectiva dos profissionais do Fórum, porque sabemos que nem todos os advogados têm primazia ou elegem a resolução dos litígios no Fórum. Para muitos advogados, é um tema novo, na medida em que não é uma matéria abordada com profundidade e no CEF, no Centro de Formação, no Centro de Estudo e Formação da Ordem dos Advogados, esta matéria não é aflorada. Então, faz todo sentido de nós podermos debater aqui neste momento. E para falar deste tema, interessante e apaixonante, temos o meritíssimo juiz de direito, Dr. Venâncio Macuisa Batumenga Samuel, e a doutora Amarília dos Santos, que é presença habitué em nossos webinars. Desde já agradeço a presença e disponibilidade dos preleitores, dos nossos preleitores. Também quero agradecer de forma particular os ilustres colegas e convidados e agradecer também o nosso ilustre bastonário, Dr. Luiz Paulo Monteiro, pela gentileza da cedência da sala para a realização do webinar. Vamos já dar início ao nosso webinar e eu vou começar a ler os currículos dos nossos preleitores. Quem é a Marília?
dos Santos. A Marília dos Santos é licenciada em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, com a especialização de Ciências Jurídicas. Ela tem formação específica nas seguintes áreas: Direito do Menor, Código de Trabalho, Recursos Laborais, Prática Processuais, Garantias Contratuais, Prática Notarial, Contratos e Publicidade registral. Tem ainda também, nesse vasto currículo, informação específica, a reforma da ação executiva, tem ainda o processo penal, inquérito e instrução, processo de tutela educativo e retórica forense. Participou em diversas conferências e congressos, seminários, palestras sobre laboratório de política científica, em documentos falsos, moeda, papel e biologia e toxicologia, direito da família, na reforma do processo penal, na reforma do processo penal, direito do arrendamento, a posse, meios de prova e vicissitudes no processo civil, reforma da ação executiva. Também tem como formação especializada a cobrança judicial de dívidas e respectivas execuções, a privacidade no local de trabalho. O currículo da nossa querida palestrante é vasto, mas deixa-me aqui dizer que ela participa em várias conferências e congressos internacionais. Um deles é o 6º Congresso Internacional, o alargamento da União, e relativamente a esta informação, nós temos também aqui o 5º Congresso Internacional de Direito do Asilo e Política de Segurança. Como vem o currículo da nossa querida doutora Amarília dos Santos, é extenso, e eu vou ficar por aqui. Parabenizá-la por este rico currículo, doutora Amarília dos Santos. Também temos o doutor Venâncio Macuisa Batumenga Samuel, que por coincidência é meu esposo, é pura coincidência, é meu esposo. Ele é casado com Josefina André da Conceição Samuel, é pai de 6 filhos. Ele começou a dar aulas em 1998. Ele é apaixonado pela academia. Começou na escola da samba em Luanda. Em 2005 a 2009, ele foi técnico analista de crédito, dando assim um trampolim para a banca, onde realizava os serviços de análise e parceiros de crédito, elaboração de contratos, carregamento de crédito nos sistemas informáticos, em elaboração de garantias bancárias. Também trabalhou no Banco KEV e no Banco Millennium. Em 2009 a 2010, esteve colocado na direção de créditos particulares e negócios do Banco Millennium, onde desempenhou nomeadamente as seguintes tarefas: análise e avaliação de risco de crédito, emissão de parceiros e atualização de graus de risco de crédito no sistema informático e CBS. De 2010 a 2014, tinha a função, o cargo de coordenador das atividades de equipa de juristas, emissão de pareceres jurídicos no âmbito laboral, societário, imobiliário, fiscal, financeiro e afins. Fez acompanhamento de dossiês de elevada complexidade, nomeadamente o aumento do capital do Banco Milênio Angola, financiamento do projeto Bahia de Luanda. Foi ainda responsável a nível do gabinete jurídico pelo acompanhamento do processo de recuperação de crédito em contenciosos cíveis e criminais. Em 2014 a 2020, ele foi juiz de direito com competência genérica, julga matérias. E o que é que faz esse juiz de direito com competências matérias? Julga matérias de natureza civil, administrativo, criminal, laboral, família, sucessões e aí por diante. Em 2000,
2022, em 2021, está agora colocado na sala, na secção do comércio, propriedade intelectual e industrial, onde coordena a segunda secção. Como vimos, é um vasto currículo e eu vou ficar por aqui, entendendo que os nossos preleitores são a boca autorizada para poderem, de facto, falarem sobre o tema que está à mesa. Sejam todos bem-vindos e vamos dar primazia à doutora Amarília dos Santos para começar a sua abordagem. Muito obrigada e vamos todos prestar atenção. Deus abençoe a todos. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradeço o honroso convite que me foi feito. Parabenizo novamente a Ordem dos Advogados de Angola pelos seus 25 anos. Aproveito para dizer que nós, nesta data, estamos a comemorar os 95 anos. Comemoramos no dia 24 e 25 de setembro, também aqui em Portugal, da nossa Ordem, 95 anos. Aproveito também, acredito que ouvi o excelente currículo aqui do Sr. Juiz, muitos parabéns, acredito que os outros intervenientes terão igualmente currículos tão bons, senão também não estariam aqui, não por mim, não estariam aqui, e agradeço também a toda a audiência que vai ter aqui ter uma grande capacidade para nos ouvir, pelo menos no que diz a meu respeito. Agora, o que é que vamos dizer em relação ao tema de hoje? Na verdade, eu sou uma advogada que eu não recorro normalmente aos tribunais. A minha postura é sempre o conciliação. Portanto, é mesmo com muita dificuldade que eu tenho a levar os meus clientes para os tribunais. Os tribunais são necessários e devem-se recorrer aos mesmos quando não existam outras possibilidades. E porquê? Porque se nós pensamos que os tribunais é para fazer justiça, nós todos temos a noção, pelo menos os que estão na área do direito, que os recursos humanos não são suficientes. Isto não é só em Portugal, isto passa-se em toda a parte do mundo. Os recursos humanos nunca são suficientes para o número de queixas que são apresentadas nos tribunais. E muitas das vezes delas, e arrisco mesmo dizer a grande maioria, não necessitaria de lá ter chegado. Os juízes têm que se debruçar em situações onde realmente não há essa possibilidade do advogado ser totalmente isento, porque as coisas são muito complexas. E, nomeadamente, aqui vou replicar para o tema que nós tivemos anteriormente por causa das success fee e cota litis e tudo isso. Nessa situação, realmente, os tribunais, quando existe grandes somas em dinheiros ou direitos, o juiz mesmo tem que estar ali. Nesses processos, sim, mas nesses processos, se os tribunais só tivessem esses processos, eu acredito que os tribunais se desenvolveriam normalmente e a justiça correria normalmente e o cidadão não teria a noção da injustiça por causa do tempo que demora o seu direito a ser reconhecido ou não. Isto é o introito. Precisamente porque eu, no Tribunal do Comércio, eu não me lembro de pôr uma ação, pelo menos nos últimos 10 anos, é para ter uma noção. Nós, quando a maneira que nós desenvolvemos aqui, e isto eu estou a dizer porque é que não tenho acesso, nos últimos 10 anos eu não tinha uma ação no Tribunal do Comércio, nenhuma. Porquê? Porque nós temos, o que é que fazemos com as pessoas que nós aconselhamos? As empresas e tudo isso, nós aconselhamos que devem ter um quadro técnico especializado, um departamento de risco, um advogado,
e evidentemente um contabilista e provavelmente um gestor, para não levar precisamente o acesso direto ao Tribunal do Comércio. Porque aqui o Tribunal do Comércio, que não é propriamente o tribunal, é um juízo do comércio, porque os nossos tribunais funcionam da seguinte maneira: temos os tribunais de primeira instância, que são os tribunais de comarca, e os tribunais de comarca têm depois instâncias genéricas e outras especializadas. As especializadas são aquelas, nomeadamente os juízos do comércio, de trabalho, família criminosa, instrução criminal. E aí é que se vai desenvolver, portanto, essa matéria especializada, que é os juízos do comércio, que tratam, eu vou dizer aqui exatamente o que é que tratam aqui o tribunal, os juízos do comércio, são os processos, mais de tudo, por isso é que eu falei do acompanhamento que devemos dar aos nossos clientes, é os processos de insolvência, processos especiais de revitalização da empresa, ações de declaração de inexistência de nulidade e anulação do contrato de sociedade. Portanto, isto são tudo coisas que nós podemos fazer muito antes de chegar ao tribunal e preveni-las. Ações relativas ao exercício de direitos sociais, ações de suspensão de anulação de deliberações sociais, ações de liquidação judicial de sociedades, ações de dissolução de sociedades anónimas europeia, ações de dissolução de sociedades gestoras de participações sociais, ações de liquidação e de instituição de crédito e sociedades financeiras. Compete ainda aos juízes de comércio julgar as impugnações dos despachos dos conservadores do registro comercial. Portanto, basicamente é isto que os juízes do comércio fazem aqui. Portanto, se isto for gerido, e nós advogados temos grande responsabilidade nisto, se nós conseguimos orientar os nossos clientes para que estas situações, porque isto é tudo uma questão de até má gestão da empresa, e como é que eu ia dizer, a maneira de os próprios sócios poderem gerir a situação, se for fora dos tribunais, nós não teríamos, porque neste momento os juízes do comércio, o motivo que foi criado o juiz do comércio foi porque os tribunais cíveis estavam completamente cheios destes tipos de ações. O que é que acontece? Aconteceu o mesmo com os juízes do comércio. Porquê? Porque não foram criados recursos humanos. Portanto, criou-se a instituição, o edifício, mas as pessoas são as mesmas e, portanto, continuamos na mesma. Se bem que estes juízes do comércio realmente só tratam disto. Isto, como eu disse, estou a ser muito sintética, porque não estou aqui a dar uma aula de direito, não é para mim, ok? Portanto, estou a falar como é que funcionam aqui os juízes do comércio e o motivo por que eles foram criados. Agora vou passar ao outro tema. O outro tema outro tema que é a propriedade intelectual industrial na perspectiva dos profissionais do foro. E aí sei que aqui o doutor juiz tem uma grande especialidade e eu não tenho grande especialidade, nunca tive litígios, lá está. Nós resolvemos sempre por meio do conflito. Eu vou dizer como é que funcionará aqui, em grosso modo, a situação destas questões que estamos aqui a falar, a propriedade intelectual industrial na perspectiva dos profissionais do foro. Portanto, aqui temos o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde registra os direitos, marcas, patentes, desenhos, modelos, entre outras. Estes registros só têm validade para Portugal. Portanto, quem quiser registar todo este tipo de direitos tem que fazer nos países onde quer que ele seja válido. Nós temos aqui duas maneiras de aceder e de poder movimentar esta situação. Antes de constituir o direito e depois de constituir o direito. Antes de constituir o direito, nós damos entrada deste processo ou online, ou por correio, ou ao balcão, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, aqui em Portugal. Okay. Se, porventura, houver alguma desconformidade, neste caso, que o Instituto disser não for de acordo com a parte que pôs a requerer este direito, pode recorrer então para o respectivo Tribunal de Propriedade Intelectual. Só se recorre, neste caso, para os tribunais judiciais ou criminais, tudo o que envolva matéria criminal ou de invalidade ou anulação de declaração de nulidade de direitos. Aí é que se recorre para os outros tribunais. Neste caso, o que pode acontecer também é haver uma conciliação extrajudicial ou recorrer também ao tribunal arbitral.
No caso, depois e após esse direito estar constituído, então pode haver queixas, nomeadamente nós temos aqui instituições onde as pessoas se dirigem para fazer esse tipo de queixas, que será, portanto, a Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o Ministério Público também, e isto dará entrada no tribunal. E a ASAI, que se poderá fazer queixas por causa da contrafação, isto já no fim do direito está constituído. No fim do direito está constituído. Portanto, já é para os tribunais civis ou criminais. Portanto, temos aqui duas fases. E assim é que funciona neste momento, não, aqui este sistema. Temos aqui a única coisa que temos a realçar aqui, que é de alguma importância, é que os direitos não são perpétuos nos seguintes temas aqui em Portugal. Nas patentes, 20 anos contados desde a data do pedido, depois expira. Os modelos de utilidade, 6 anos contados da data do pedido, prorrogável até 10 anos. Desenhos ou modelos, 5 anos contados da data do pedido, renovável por iguais períodos, até ao limite de 25 anos. Marcas e outros sinais distintivos, 10 anos contados da data da concessão e indefinidamente renovável. Portanto, todos os outros são indefinidos. Paga-se os custos e está o direito constituído. Portanto, parece-me que isto aqui é uma maneira muito suave, porque dá a possibilidade de constituir este direito de maneira pacífica através, por simplesmente, deste instituto. Se houver discussão, realmente poderemos ir então para este tribunal, que é um tribunal também especializado conforme, que é o Tribunal de Propriedade Intelectual. E posto isto, acho que disse tudo o que Portugal faz relativamente tanto a uma situação como a outra. Não me parece que deva acrescentar muito mais, teria que aqui dizer muitos artigos, o que não é interessante porque as pessoas não têm aqui o Código de Portugal, mas penso que isto será muito similar ao que se passa no resto dos países. E tenho a minha intervenção por concluída e muito obrigada por todos aqueles que nos estiveram a ouvir. Muito obrigada, doutora Marília. É sempre muito bom ouvi-la e vimos que realmente em Portugal o modus operandi é diferente, enquanto aqui em Angola nós temos a sala do comércio, propriedade industrial e intelectual, em Portugal as salas são divididas. Temos a sala de comércio, onde trata-se todas as questões relativamente à sociedade, e temos a sala da propriedade intelectual, não é? Onde realmente aí vem a questão de marcas, patentes, insígnias e tudo mais, certo? Em Angola, nós vamos ouvir do meritíssimo juiz de direito, Venâncio Samuel, e também já tenho uma questão para colocar à doutora Marília, mas vou colocar no bate-papo. Colegas, a partir deste momento, como já ouviram a doutora Marília, podem colocar as questões no bate-papo. Assim, por uma questão de economia de tempo, nós vamos indo já, e a doutora Marília também pode ir respondendo já tranquilamente. E então, vou passar ao doutor Venâncio Samuel. Tem a oportunidade, doutor Venâncio Samuel. Boa tarde, doutora Josefina. Por coincidência, minha esposa. Coincidência. Gostaria de saudar as ilustres personalidades aqui presentes, começar pela digníssima Presidente do Conselho Interprovincial. Queria também saudar aos colegas de painel, no caso, apenas a doutora Marília Santos, como oradora também neste painel. E aproveito para saudar o muitíssimo juiz, venerado desembargador, que está ali, penso que ainda está, doutor Pinheiro Castro, os meritíssimos e as meritíssimas juízas presentes, ilustres advogados, meus senhores e minhas senhoras. Considerem o protocolo observado, vamos para aquilo que nos traz. Eu trago o tema que me foi proposto, os desafios da sala de comércio, propriedade intelectual e industrial.
Eu vou começar por lançar uma provocação em volta da designação da sala, não é? Eh, e acompanhei com muita atenção a locução da doutora Amélia Santos quando fez a observação quanto à organização judiciária em Portugal e aqui. Portanto, nós adotamos um sistema francês de organização judiciária, tanto, mas na altura entendeu-se por opção política que não deveríamos designá-las como varas, por exemplo, no Brasil, ou tribunais, como é em França, designamos salas. Portanto, na verdade, nós estamos aqui a tratar de verdadeiros tribunais. Portanto, um tribunal do comércio. É sobre o Tribunal do Comércio em Angola que nós queremos falar. Em jeito de introdução, eu vou pedir a vossa permissão para partilhar alguns rascunhos que eu fiz. Tenho aqui o PowerPoint que eu vou partilhar agora. Se vocês querem ver. Já tem aí. Alguém pode dar o feedback? Perfeito, está ok. Tenho que recuperar antes. Aqui. Muito bem. Em jeito de introdução, gostaria de contextualizar a realidade em que surge a sala de comércio. A sala de comércio, propriedade intelectual industrial, é resultado do contexto econômico que o país viveu e ainda vive. É um contexto de crise econômica aguda, diga-se de passagem, motivada por fatores internos e externos. Estes fatores, dentre eles, podemos destacar alguns. Nos fatores externos, podíamos aqui falar da baixa do preço do petróleo no mercado internacional e o problema que ainda vivemos, que é a pandemia, Covid-19. Nas causas internas, é onde há maior possibilidade de nós conseguirmos intervir, já que as causas externas são alheias à vontade do Estado angolano. É aqui nas causas internas onde vou incidir essa primeira alocução que vou fazer em jeito de introdução. Para a melhoria do ambiente de negócio, porque Angola foi classificada no âmbito daquilo que é a métrica que é feita pelo Banco Mundial em business, como o 20º país com pior ambiente de negócio. Quer dizer, está entre os 20 países com pior ambiente de negócio. Esse pior ambiente de negócio envolve vários fatores, com realce aqui para a fraca resposta do setor da justiça. Portanto, a justiça joga aqui um papel muito importante. Eu vou entrar em detalhes para percebermos um bocadinho sobre o que eu estou a falar. Portanto, o nosso país tem problemas de infraestruturas, condiciona naturalmente a produção interna. O nosso país também tem problemas naquilo que é a cadeia de produção, portanto, é por isso que nós temos pessoas a produzirem no interior e não conseguem escoar os produtos na cidade. Temos ainda o problema da credibilidade do sistema de justiça. Não é difícil encontrar banqueiros, não bancários, banqueiros, a reclamarem sobre a morosidade dos processos de execução. Sabemos nós que a banca tem um problema endêmico, crédito mal parado. E esse crédito mal parado só pode ser cobrado, em muitos casos, pela via judicial. O problema é que a resposta do sistema judicial nem sempre é a que se espera. Nós temos um problema sério que é da morosidade, mas também temos um problema sério que tem a ver com a qualificação, quer dos magistrados, quer dos funcionários judiciais. Portanto, para se conseguir uma execução judicial, dura uma eternidade. Eu sei que há um esforço para a mudança, mas isso não é suficiente. Esse é um exemplo da condicionante resposta dos serviços judiciais. Mas também há necessidade, muitas vezes, de retirar do giro econômico
né, aqueles agentes econômicos que não têm condições de continuar. É o caso das empresas moribundas ou empresas tecnicamente falidas. Essas empresas, se continuam a conviver no mercado com os demais agentes econômicos, podem, por exemplo, contrair dívidas, depois não terão capacidade para responder ou honrar esses compromissos. E uma das soluções, e não é uma solução criada por Angola, é uma solução adotada em quase todo o mundo, é da especialização. Portanto, a criação de uma jurisdição comercial que olhasse especificamente sobre as questões de natureza comercial. É o caso da falência, então, e agora a insolvência. A doutora Marília, se calhar, vai estranhar um bocadinho, é que nós tínhamos, até bem pouco tempo, o nosso regime falimentar, tínhamos o nosso Não, regime mas só que falimentar, não 10 sei se sabe, paus é um aqui uma tiver. interferência, peço desculpa, Vamos lá agora. resolver isso. E Já conseguimos resolver. Conseguem ouvir-me? Bom, acho que estou a ser ouvido. Sim, conseguimos. Obrigado, muito obrigado. Retomando o que eu dizia, o regime falimentar que nós tínhamos até então era o regime herdado do sistema colonial português, portanto, estava no Código de Processo Civil português, como sabem, de 1966. Portanto, é um código que ainda está em uso em Angola e era um sistema completamente desfasado. Portanto, tinha soluções, algumas até certo ponto absurdas. E, muito recentemente, foi aprovado um novo regime. Portanto, foi aprovada uma lei, a partir de que bocado eu vou entrar em miúdos relativamente a essa lei. E com a aprovação dessa lei, abre-se aí uma porta para que o ambiente de negócios melhore. Portanto, ao longo desta explanação, nós vamos ver como é possível ultrapassarmos essas questões que se levantam à volta da jurisdição comercial, com a implementação da Sala do Comércio, o desafio do quadro legislativo, a lei que eu me referi e outras, o desafio da criação de infraestruturas físicas adequadas, o desafio da especialização, que também a doutora Marília referiu-se, é necessário investir no homem. E, por último, faremos breves conclusões sobre aquilo que será tratado aqui. Portanto, quando nós falamos em jurisdição comercial, é muito difícil nós não recuarmos no tempo para percebermos. Dizia Heródoto, pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Esta frase célebre deste historiador grego serve simplesmente para dizer que, para compreendermos a jurisdição do comércio hoje, precisamos fazer um pequeno recuo. Serei breve, prometo que serei breve. Angola foi, como todos nós sabemos, colônia de Portugal durante séculos. E, enquanto colônia, portanto, estava debaixo da soberania de Portugal. Portugal, em 1822, introduziu o Código, também conhecido como Código Ferreira-Borges, Código Comercial, dizia, por decreto de 5 de fevereiro de 1822. Foi feita uma proposta, na altura, a determinadas pessoas que eram tidas como sabedores nessa área. Aqui a doutrina costuma designá-los como os sábios. Dentre eles tinham comerciantes. Estes juristas e comerciantes propuseram um código. Este código comercial, ao ser promulgado, trouxe consigo também uma outra novidade, que é a criação da jurisdição comercial. Na altura chamava-se Tribunal Provincial de
primeira e de segunda instância ou juízos comerciais de primeira e segunda instância, inicialmente instalados na cidade de Lisboa e do Porto. Na sequência da criação destes tribunais, houve necessidade de especializar-se magistrados para a área. Não se sabe ao certo se houve esse trabalho de especialização. O que se sabe é que havia intenção de especializar magistrados para essa área, que era uma área especial, e também havia necessidade de disseminar esses tribunais para a metrópole e para os demais territórios sob a autoridade de Portugal, como era o caso de Angola, enquanto província ultramarina. Nesse sentido, em 1847, por decreto também, criaram-se tribunais de comércio em todas as cabeças de comarca. Tanto ali onde houvesse comarca relevante, também uma questão que vamos ver mais adiante, foi criada uma jurisdição comercial. Entretanto, em 1932, alguém entendeu que esses tribunais não deviam existir. Foram apontadas algumas razões à volta disso. Para a extinção, primeiro, havia razões contra e a favor. Os defensores da jurisdição comercial entendiam que as causas que têm natureza especial e que exigem um conhecimento específico deveriam ser tratadas numa sala especial onde tivessem magistrados com especial competência. Os que entendiam que não advogavam que estas salas, primeiro, não justificavam as estruturas que acabavam por ter e acabavam por ser redundantes, na medida em que as matérias que eles tratavam poderiam ser tratadas, por exemplo, na sala do cível e administrativo. Então, esta justificação, a segunda, essa fundamentação, acabou por entrar e estes tribunais foram extintos em Portugal. Já vão perceber porque é que eu estou a fazer história, para nós entrarmos agora para a nossa realidade. Então, na nossa realidade em Angola, foi a partir de 2015, com a entrada em vigor da Lei nº 2/15 de 2 de fevereiro, que é a Lei sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum, que aparece pela primeira vez uma sala de competência especializada, que se designou Sala de Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial. É uma designação que oferece algumas dúvidas, porque, como nós sabemos, na doutrina, quando se fala em propriedade industrial e propriedade intelectual, está-se a falar da mesma realidade, porque a propriedade intelectual abarca a propriedade industrial. Em sentido lato, dentro da propriedade intelectual já temos a propriedade industrial. Mas dizem os colegas que participaram na feitura da lei que houve necessidade de colocar, de facto, propriedade intelectual e industrial para ajudar os operadores do direito e cidadãos, no geral, a entenderem que era uma jurisdição que atendia essas duas áreas. Não sei se essa explicação é suficiente, mas o nome acabou por ficar. Vezes sem conta, quando os advogados vêm, colocam-nos essa questão, se está correto mantermos. Mas vamos para aquilo que interessa. A implementação da Sala de Comércio de Propriedade Intelectual Industrial em Angola, em tese, ela começou com a publicação da lei. Mas, materialmente, na prática, começou muito depois. Começou depois com a implementação gradual das comarcas. No âmbito da comarca de Luanda, houve necessidade de criar
a Sala de Comércio e Propriedade Intelectual Industrial para atender processos de falência, processo de falência na altura, agora insolvência, né? Procedimentos cautelares que envolvem conflitos societários, por exemplo, providência cautelar de suspensão de deliberações sociais, são um dos exemplos que eu posso dar. E esta criação teve, sobretudo, um grande aporte do Banco Mundial, que ainda financia parte daquilo que é o esforço do executivo. É importante também dizer que, no quadro geral do Doing Business, que é o índice que mede a competitividade dos países, Angola ainda figura num lugar pouco honroso. Portanto, nós temos um mau ambiente de negócios. E esta entrada em funcionamento da sala de comércio, com a instalação da sala em Luanda, permitiu já termos uma primeira sentença sobre falência depois de mais de 40 anos de independência. Portanto, só há bem pouco tempo é que tivemos uma decisão sobre falências. Repare que as falências sempre existiram, não depende de uma lei nova, sempre dependeu do Código de Processo Civil, que já está conosco há algum tempo. Mas essa realidade tem uma outra explicação que, se calhar, depois, no fim, podemos aflorar. Para não me alongar, vou diretamente para aquilo que interessa relativamente à expansão. A sala de comércio, para além de Luanda, comarca de Luanda, que compreende alguns municípios de Luanda, previa-se que até ao final desse ano se estendesse a comarca de Belas, mas por enquanto, infelizmente, só a comarca de Luanda, a nível de todo o país, é que tem esta sala. Quando é que esta comarca chegará ao resto do país, não sabemos. Mas o que podemos dizer é que não há problema, enquanto não existir uma sala de comércio nas demais províncias judiciárias, os processos de natureza comercial ou sobre propriedade intelectual vão ser julgados na sala do cível e administrativo, à luz do artigo 4º, número 2, da Lei 13/21 de 10 de maio. Então, há ali uma ressalva, que esta é a lei que aprova o regime jurídico de insolvências e recuperação de empresas. Permite que, enquanto não existirem salas de comércio, as matérias de especialidade sejam julgadas na sala do cível e administrativo. Aqui falo relativamente ao esforço para a melhoria do ambiente de negócio. Eu já abordei essa questão. Também aqui falo do esforço que o executivo angolano está a fazer na criação de condições. Também já falei, no sentido de atrair o investimento nacional e estrangeiro. Quanto à legislação, já lá vamos. Há muito que se diga relativamente à legislação. A nossa legislação é inspirada, sobretudo, na realidade brasileira e portuguesa, por razões óbvias, proximidade linguística e não só. Há uma realidade cultural que também não deve ser ignorada. E compreende-se, porque não precisamos, como aqui digo, reinventar a roda. Mas eu aqui levanto algumas objeções quanto à forma como nós muitas das vezes transportamos experiências de Portugal e do Brasil. Quanto aos diplomas legais que são pertinentes para a Sala de Comércio e Propriedade Industrial, começamos pela Constituição da República de Angola, a Lei 3/92, os tratados e convenções. Portanto, nós temos um quadro legislativo
suficiente para que a sala funcione. Levantava-se a nível dos profissionais do fórum essa questão: será que Angola já está, em termos legislativos, preparada para receber esse tipo de tribunal? Em termos de legislação, diga-se de passagem, não há muito a mudar. A legislação existente deve ser, sim, adequada aos novos desafios, mas ela é suficiente, já que Angola tem na sua Constituição a cláusula da recepção direta de normas internacionais. Relativamente à propriedade industrial, vamos aplicar a lei que regula a propriedade industrial em Angola, que é a Lei 3/92, mas subsidiariamente nós aplicamos os tratados e convenções internacionais. Já sabemos que a Constituição deve ser sempre o norte. Relativamente aos direitos de autor e conexos, perdão. A Constituição de Angola, também o mesmo artigo que fizemos referência quanto à propriedade industrial, que é o 42, número 4, remete-nos para a lei ordinária, que é a Lei 15/14, Lei de Proteção dos Direitos de Autor e Conexos, e os regulamentos que a complementam. Temos também os tratados internacionais que também intervêm nessa matéria. É importante dizer que em Angola não existe cultura de proteção de direitos autorais, no geral, proteção da propriedade intelectual. Mas nos últimos tempos nós temos já recebido aqui, já recebemos alguns processos em que músicos, sobretudo, vêm cá para reclamar ou mesmo intentar ações contra pessoas que eventualmente terão usado a sua obra sem autorização. Temos também na área do comércio. Na área do comércio, temos a Constituição, o Código Civil, Código Comercial. É suficiente isto? Ainda não, mas já temos também uma lei nova, que é a Lei 13/21, de 10 de maio, que é a lei que aprova o regime de recuperação de empresas, regime de insolvência e recuperação de empresas. Agora, é importante aqui dizer que este regime de insolvências, ou regime de recuperação de empresas e insolvência, traz uma figura, que é o administrador da insolvência. Este administrador da recuperação e da insolvência deve ser nomeado pelo juiz. A questão que se coloca, qual é o critério para que o juiz nomeie o administrador? O critério deve ser um critério legal, precisamente para não se levantar suspeição à volta do juiz. Imagino, porque este administrador de insolvência tem uma remuneração, pode ir até 5% da massa insolvente. Imagina que é uma empresa que tem uma massa insolvente de 1 trilhão de kwanzas, que não é difícil encontrar. Então, este administrador teria uma remuneração elevadíssima para os nossos padrões. Nesse caso, se o juiz nomear alguém que seja seu amigo, que seja parente, como nós poderemos acatar essa decisão na ausência de um estatuto do administrador da massa insolvente? Neste momento, não temos um quadro legal que defina a forma como o juiz vai escolher. Não há critérios. Então, esta é uma luta, mas já sei que existe uma proposta. Essa proposta está em análise e a qualquer momento vai entrar em vigor. Mas enquanto não existir, o juiz terá que arranjar um mecanismo para nomear o administrador da massa insolvente. Já tenho indicações que devo avançar um bocadinho mais rápido, por causa do tempo. Temos também outra questão, outro desafio que é levantado aqui, que é o desafio da criação de estruturas físicas adequadas. Felizmente, nós estamos, nesse momento, instalados neste endereço, em Luanda, na rua Rainha Ginga, número 31, Torres Elysée. Temos 2 andares disponibilizados, onde encontro neste momento o primeiro e o segundo andar. Tem condições básicas, mínimas, pelo menos para funcionamento.
Então, em termos de infraestruturas, para começar, aqui onde nós nos encontramos, as condições são razoáveis. A questão é que esta sala deve estar em todas as comarcas, em princípio. É claro que não estará em todas as comarcas, nem mesmo em países mais avançados. Eles fizeram isso, porque depende muito do ambiente socioeconômico da própria província, portanto, o desenvolvimento socioeconômico da província, para que haja demanda desta sala. Só para terem uma ideia, Belas, por exemplo, ainda não tem nenhum processo de insolvência. Daí a razão de não abrir-se para já uma sala nesta comarca. Mas Luanda já tem alguns processos que estão nesse momento a tramitar. Temos também a questão da instalação das estruturas físicas em todo o país. Teve a ajuda do Cofre de Justiça, como sabem, depende do Ministério da Justiça, e no âmbito da autonomia administrativa e financeira dos tribunais, essa questão não ficou afetada, porque a criação de infraestrutura continua a ser da competência do Executivo. Portanto, espera-se que, a breve trecho, possam ser criadas, pelo menos naquelas províncias com algum ascendente econômico, como é o caso, por exemplo, de Benguela e Huila, condições, dizia eu, para a instalação deste tribunal. Desafios ainda de infraestruturas físicas adequadas, penso que é suficiente. Vamos passar agora para os desafios relativos aos profissionais do fórum. Mais do que criar bons gabinetes e salas de audiência com condições, pensar em investir no homem, tanto falo no homem ou na mulher. É preciso que os profissionais do fórum estejam capacitados para lidar com esta matéria. Estas matérias são tratadas na jurisdição comercial. São matérias complexas, extremamente complexas. Estamos agora a tentar uma formação especializada, está a ser ministrada por juízes brasileiros, e precisa-se que estas formações se estendam também, por exemplo, aos advogados, porque a justiça só funciona se for inclusiva. Portanto, não adianta termos juízes especializados e continuamos a ter advogados com debilidades nessa área. Primeiro, porque vai acontecer o que muitas das vezes aqui tem estado a acontecer, temos pessoas que trazem cá processos que não são da sala e acaba por ter indeferimento liminar. Consequência, vai pagar custas na mesma, algo que seria evitável. Portanto, o Estado não está aqui para agudizar ainda o problema das pessoas. Se as pessoas já têm dificuldades e muitas vezes recorrem aos tribunais para resolvê-las, e vêm para aqui gastar dinheiro. Portanto, é preciso que o profissional do fórum, no caso o advogado, também esteja habilitado a lidar com essas matérias. Temos a questão dos funcionários. Os funcionários têm estado a beneficiar de formação especializada, ministrada por profissionais angolanos e estrangeiros. Entretanto, nós temos um problema que aqui é preciso que se diga. É o problema do nosso sistema de ensino. Então, se a pessoa que vai ser submetida a essa formação não tem bases sólidas, acaba por ser, digamos, um cumprimento de formalidade. Depois não temos o resultado desejável. Vamos tendo profissionais, no caso, oficiais de justiça de qualidade, mas precisamos de mais. E precisamos mesmo daqueles que tenham as bases bem consolidadas. Já falei aqui dos funcionários, dessa parte, e dizia eu, se me perguntar se é suficiente, eu responderei de forma clara que não, mas o caminho faz-se caminhando. Esperamos mais todos. Portanto, eu vou entrar agora para as conclusões. Em suma, a Sala de Comércio e Propriedade Intelectual e Industrial enfrentou e continuará a enfrentar enormes desafios, com realce a sua disseminação nas diversas comarcas, claro, lá onde houver demanda
a criação de infraestruturas adequadas, a formação de quadros, mestrados e funcionários especializados, bem como a especialização dos escritores de advogado em face da complexidade dessas matérias apresentam. Essa chamada de atenção que eu fiz quanto aos advogados, os magistrados não estão imunes. Nós viemos de competência genérica, muitas das vezes da jurisdição criminal, de família, outra qualquer, e quando cá chegamos, realmente é um restart, é um reiniciar, precisamos novamente aprender, rever matérias que muitas das quais deixamos de ver na universidade, na altura em que fizemos a licenciatura. É um desafio para todos nós, mas vale a pena porque o país precisa, e a melhoria do ambiente de negócios vai permitir que Angola consiga sair da crise econômica que atravessa nesse momento. Então, eu agradeço a vossa atenção, perdoem-me porque de uma formação, acusei algum cansaço, espero que tenha sido suficientemente claro ao transmitir o que eu trouxe. Obrigado a todos e aguardo por questões. Muito obrigada, doutor Inácio Macuíza Batumenga Samuel. Realmente foi uma preleção brilhante e não esperava outra coisa. A jeito de dar uma pincelada relativamente a esse assunto, nós temos que fazer menção de que propriedade intelectual, direitos conexos, direitos de autor e conexos, só podem ser registrados em Luanda. E isso realmente frustra aquelas pessoas que estão no interior do país. Eu acho que já é o momento de pensar e repensar, porque Angola não é só Luanda, embora seja a capital, também existe negócios, existem também pessoas que têm estado a criar coisas muito boas no interior do país. Entretanto, nós vimos que realmente esta franja da sociedade que está para além da capital fica, de certa forma, prejudicada. Porque quando nos diz que a sala existe e apenas em Luanda é que tem a sala do comércio, propriedade industrial e intelectual, e que os outros tribunais de comarca, poderão ser tratados esses assuntos na sala do civil e administrativo, pronto, fica-se aqui a questão. Por que tem que ser desse jeito? Ou até quando será deste jeito? Do mesmo jeito acontece quando se fala do registro de marcas, patentes, insígnias, nome de estabelecimentos. Esta é realmente uma matéria muito apaixonante. Eu trabalhei nisso durante 12 anos no Ministério da Indústria, no Instituto Angolano da Propriedade Industrial, e notamos que para poder-se registrar uma marca, para poder-se entregar o registro de música, de livros, tem necessariamente que se deslocar até Luanda, porque nas províncias, no interior do país, infelizmente não se evitam esforços para que realmente haja uma delegação, um ponto focal, qualquer designação que acharem melhor para tratarem desses assuntos. Vi e acompanhei atentamente e falou dos desafios, que são muitos os desafios, dentre eles as estruturas adequadas, isso é uma verdade, e a extensão também para o resto do território nacional. A capacitação em matérias do gênero realmente também é um ponto que tem que se olhar e com muita atenção, porque os juízes que vão trabalhar nesta área estão a receber a formação, agora os procuradores também, e colocou muito bem a questão, e os advogados. Se o nosso ilustre bastonário tiver acompanhado-nos, eu acho que é o momento de se rever a questão do programa curricular do CEF, do Centro de Estudo e Formação, para que realmente entre essas matérias, porque está aí, é uma sala que está aí. E vi que também entre os desafios temos a especialização de escritórios de advogados.
E achei também um desafio quando diz que o juiz é que nomeia, e nós queríamos realmente saber os critérios para a sua nomeação e não conseguiu nos aflorar no momento. Então, eu acredito que também esse seja um grande desafio quando tiver que ser nomeado alguém, quando estiver a tratar da massa falida. Então, nós advogados vamos ficar atentos. Queria saber se são apenas advogados ou não que são nomeados para o efeito, ou pode ser alguém que tenha uma outra formação. Esta é já a minha questão. Em jeito de conclusão, gostei que realmente, quando disse que a justiça se realiza de forma inclusiva, onde estão os magistrados do Ministério Público e do Judiciário com formação adequada e também aparecer aí o advogado com formação para que realmente estejamos todos aí em paridade, pelo menos de armas, para podermos tratar o assunto e assim se faça a justiça. Muito obrigado, doutora Marília Santos, doutor Venâncio Samuel, pelas vossas explanações, pela a vossa apresentação. Vamos já nas perguntas e respostas. Eu vou aqui no bate-papo para ver o que é que temos. Tem agradecimentos, mas eu vou fazer o seguinte. Alguns colegas têm aqui uma mão levantada. Eu vou ver... Já tem aqui em Valdemar, não sei se João. me permita, permite-se, Sim. desculpa, não sei se me permite. Tenho aqui já anotado algumas questões. Eu fui tomando apontamento à medida que Perfeito. os participantes foram colocando as questões. E como são questões que estão endereçadas a mim, se permitir, eu podia respondê-las. A doutora Amarília Santos Valdemar João tem a mão levantada, mas eu posso sim passar ao meritíssimo juiz para avançar já. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou começar mesmo pela pergunta da digníssima presidente. Quem pode ser administrador de recuperação ou de insolvência, também designada na própria lei como administrador judicial, embora não sejam figuras coincidentes, o estatuto vai no mesmo sentido. De acordo com a lei, podem ser, a lei que eu já citei, está ali nos apontamentos, depois podem ver, posso depois novamente falar desta lei, podem ser pessoas singulares e coletivas. Dentre as pessoas singulares estão os advogados, estão peritos contábeis, enfim, há uma gama de profissionais que podem ser administradores, desde que também reúna, para além da formação, naturalmente, experiência na área. Porque eu tive o privilégio de ver a proposta do Estatuto do Administrador da Massa Insolvente, e vai se exigir nessa altura que essas pessoas apresentem os respectivos currículos e depois haverá um órgão próprio que vai analisar e vai criar listas. Portanto, o juiz não terá o trabalho de recrutador, ter que olhar para vários currículos, não. O juiz terá uma lista. Entre essa lista, poderá usar o seu poder discricionário e escolher o administrador da massa insolvente. Há um órgão próprio, esse órgão vai ser criado, eu creio que já está mesmo na forja, porque é urgente, e também ouvi há dias, né, foi mesmo há alguns dias, alguém ligado ao Ministério da Justiça a explicar que tão logo a Assembleia Nacional retome os trabalhos, serão das primeiras matérias a serem tratadas. Portanto, a qualquer momento vai sair o estatuto. Agora, olhando para a questão do Dr. Ricardo Pitagros, ele pergunta se a nível da doutrina do direito comercial, se acredita que o país deveria investir mais para o melhoramento das decisões que os juízes da sala do comércio, bem como da sala do cível, as decisões que tomam. É verdade. A qualidade das decisões também está ligado às condições. Eu não gosto muito de falar das condições, porque já trabalhei em condições bem difíceis
e sei que muitos dos meus colegas nem têm as condições que eu tenho, mas as condições também condicionam. Quando um juiz tem 2.000 processos a tramitar, há casos até de mais de 2.000 processos, e tem apenas um oficial de justiça, um escrivão, muitas das vezes só tem mesmo um escrivão que faz de oficial e faz de escrivão, é difícil ter qualidade. Primeiro ele faz a correr, depois, como não há notificação, os assuntos acumulam-se, passa o tempo todo a responder reclamações e é muito difícil trabalhar nessas condições. Fora disso, tem a questão da formação. É necessário que o juiz, o procurador ou o magistrado do Ministério Público, para ser mais abrangente, tenha com regularidade formação contínua, capacitação, refrescamento, tal como o médico, quando sai da faculdade, tem um determinado nível de conhecimento e se parar e fica ultrapassado, o jurista também, o juiz é jurista. Apesar de trabalhar na área, não é, é necessário que vá recebendo, não é assim, novos inputs para ir refrescando o conhecimento que tem. Isto também, naturalmente, contribui para a melhoria da qualidade da decisão. Temos essa questão. Temos também outra questão que é muito importante. Já falei aqui da questão das condições, falei da formação, mas também devo falar de algo que afeta diretamente o próprio magistrado, o comprometimento pessoal, espírito de sacrifício, entrega, abnegação naquilo que faz. Quando fazemos alguma coisa, devemos fazer com paixão. E há quem é da sua índole, faz as coisas por fazer, sem grande preocupação com a qualidade do que faz. É claro que isso vai acabar por se refletir na decisão. Se ele faz tudo, perdoem a expressão, a vuvu, a decisão também vai sair assim. Então, o rigor no trabalho que fazemos conta muito para a qualidade das decisões. Ok, Outra questão. obrigado, meritíssimo. Olha, colegas advogados, fiquem atentos, o meritíssimo respondeu, vamos ficar atentos para que realmente possamos estar incluídas nessa folha, para podermos ser nomeados. Vamos ficar atentos. Temos uma contribuição da meritíssima juíza, a doutora Darja Gomes, que diz, noutras realidades jurídicas, as questões atinentes à propriedade intelectual possuem uma grandiosidade que, infelizmente, demonstra que Angola está há anos à luz. Isso é verdade, atrasado. Contudo, cremos que maiores passos poderão ser dados para que a matéria possua a expressão desejada. Nós também, enquanto advogados, estamos nessa torcida. A questão que se coloca aí, meritíssimo juiz Venâncio Samuel, é que critérios adotarem para a nomeação do administrador judicial ou da insolvência, enquanto não for aprovado o estatuto que está na forja. Isso é uma verdade, é uma grande inquietação também. Bem colocada, meritíssima, até quer dizer que está a nosso favor. Nem tanto, né? Mas pronto. Penso que não poderemos deixar sempre ao critério da requerente nos respectivos autos que forem propostos. Não sei se este é a respeito da doutora Marília, pode dar também algum subsídio. Doutora Marília, tem também aí a questão para si, para poder ver. Eu vou esperar, o meritíssimo juiz pode tomar ainda o fôlego, enquanto a doutora Marília também pode ver se consegue nos responder relativamente a isso. Doutora Marília, como é que é a realidade de Portugal? Conta-nos tudo, por favor. E era mesmo por causa disso que eu ia pedir a minha intervenção. Porque nós temos o decreto-lei, vou agora dizer o decreto-lei que eu não gosto de dizer, porque as pessoas não têm acesso ao decreto-lei, isto é um bocadinho, mas temos o decreto-lei 53 de 2004, o artigo 52 diz exatamente como é que se nomeia e as condições do administrador de insolvência. Portanto, é da seguinte maneira, é nomeado sempre pelo juiz, mas pode ser nomeado também pelo devedor. O devedor diz ao juiz quem será. Se houver uma comissão de credores, eles também podem propor ao juiz um nome.
Contudo, existe uma lista oficial onde vamos buscar esses, portanto, os administradores de insolvência, eles próprios têm um estatuto onde vemos o currículo dele, vá lá, onde podemos ver se naquela sociedade ou naquela onde vamos administrar a insolvência, aquela pessoa tem as melhores qualidades e não. Quando não é pedido pelo devedor ou pelos credores ao juiz. Há uma lista, portanto, aqui não podemos pensar que as pessoas são corruptas, não é? O juiz vai, pura e simplesmente, a essa lista, temos o Estatuto de Administrador de Insolvência e ele verá qual é que tem as melhores qualidades. De qualquer maneira, aqui, se for uma insolvência de grande complexidade, é permitido ter mais do que um administrador de insolvência. Um até pode ser nomeado pelo seu doutor juiz e outro até pelo devedor e pelos credores, mesmo que a massa insolvente, vá lá, não chegue para pagar ao administrador do devedor, ele próprio pode pagar ao administrador até isto, uma questão de isenção, porque há massas falidas que são, portanto, tem que se gerir muito bem. E, portanto, isto aqui em Portugal está acautelado. Quer dizer, existe um departamento para cada coisa. Não está só nas mãos do juiz. Aliás, o juiz fica muito liberto. Porquê? Porque tem parâmetros suficientes, ninguém pode dizer que ele escolheu porque é amigo. Há ali um parâmetro. E temos sempre o devedor ou os credores que estão ali, como se quem diz, a vigiar, porque se não concordarem até podem pedir um. Aliás, eles são os primeiros que têm logo o direito de o fazer. Se não o fizerem é que o juiz se substitui, porque o processo tem que andar. Sobre isto, parece-me que era a questão mais relevante que me puseram e que o doutor juiz aí também disse, Venâncio, que estava a falar esse problema da nomeação. Aqui não existe porque já temos o estatuto, já temos isso feito. Mas a doutora Darja ainda reforça a sua questão, perguntando se... Sim. Doutora Marília, a escolha do administrador na lista observa alguma ordem ou fica ao critério do juiz? Pelo menos isso, não quero saber. Mas foi o que eu disse, como temos o estatuto do administrador de insolvência, temos esses critérios aí do administrador que o juiz verá qual é o que será mais cabível. Ele seleciona de acordo com o estatuto do administrador de insolvência, porque existe um estatuto do administrador de insolvência à parte. Ok. Existe uma lista à parte também dos administradores públicos, que é uma lista pública dos administradores de insolvência, que o próprio devedor pode ir lá buscar um e dizer ao juiz, eu quero este. E o juiz depois vai ver se é o melhor ou não, porque também pode haver uma situação em que haja ali, pronto, há pessoas que pretendem que aquilo não funcione, não é? E o juiz está ali precisamente para ver se funciona e diz assim, não, este senhor que está aqui não tem o mínimo de qualidade, não o vou admitir, mas tem que fundamentar porque é que não o vai admitir. Okay. O que é proposto, não é só porque sim. E, portanto, estamos ali num tribunal e supostamente o juiz é a pessoa isenta que tem que ter a capacidade, os meios e, portanto, os conhecimentos para perceber se aquela pessoa tem a dignidade ou não para ser o administrador da insolvência, não é? Não sei se respondi. É o juiz aí com muito poder. Muito poder, mas ele aqui está muito balizado. Ele aqui não pode fazer, como o doutor Venâncio diz aqui, não tem que ter medo. Porque ele tem uma lista, tem um estatuto e depois tem a supervisão do devedor e dos credores. Se virem que aquilo não corre bem, eles recorrem e dizem, não, isto aqui não pode ser, não é? E ainda para mais, o administrador de insolvência, a qualquer momento, ele pode perder o seu cargo. O juiz, se vir que aquilo está mal administrado, demite-o. Deixa-me só... Vamos ouvir a realidade de Angola. A doutora Darja diz que está satisfeita com a... pois era a doutora Dália, eu queria por aí. Pronto, muito obrigada pela pergunta, doutora Dália. Oi, doutora Darja é minha colega. Darja. Discutimos essa questão ainda hoje. O problema do administrador de insolvência. O problema é que nós, nesse momento, esse desenho que a doutora apresentou, a doutora Marília, é o que está na nossa proposta. Já temos uma proposta de estatuto de administrador. O problema é que nós transitamos, né, do regime que se encontrava no CPC, agora temos a lei de insolvência, mas o estatuto ainda não saiu, temos um vazio. E, neste momento, já temos processos de insolvência. Qual é o critério a adotar pelo juiz? Como é que o juiz vai nomear o administrador? Então, é uma questão prática, não é teórica, é prática mesmo. E, neste momento, praticamente fica ao critério arbitrário do juiz.
Eu penso que não deve ser assim. Eu sei que é uma situação transitória, mas essa é uma grande dificuldade e foi por isso que eu chamei a atenção a essa questão. É claro que quando tivemos o Estatuto do Administrador, essas questões todas ficam calculadas, até porque o nosso Estatuto é igualito àquilo que existe em Portugal. Eu não quero dizer que foi cópia, né? Mas pronto, é exatamente o que a doutora Marília disse ali. Outra questão que é muito importante para analisar na questão do administrador da massa insolvente tem a ver com as competências que o juiz tem sobre ele. Atenção, o juiz está limitado desde já na escolha, mas o juiz deve, naturalmente, fiscalizar, não é, o trabalho dele. Se alguma coisa não estiver a correr bem, primeiro nós temos os próprios credores, os mais interessados, que vão apresentar reclamações ao juiz, porque o administrador da massa insolvente tem muitos poderes. Pois vamos ver que ele pode vender coisas, pode alienar bens, né? Por exemplo, tem ali uma fábrica e aquilo não está a render enfim, pode deteriorar-se. Ele pode vender. Enfim, há decisões que ele pode tomar e que pode afetar os credores, pode diminuir a garantia dos credores. Portanto, os credores podem apresentar essa reclamação e o próprio estatuto apresenta os caminhos dentro dos quais o juiz deve seguir para destituir o administrador. Portanto, o juiz tem poderes, mas não usa esses poderes de forma arbitrária. Não usa de forma arbitrária. Discricionária pode ser, arbitrária que não. Portanto, o juiz tem poderes ali, mas só pode destituir o administrador dentro dos marcos da lei. Eu só queria sublinhar isso. Quando disse que o juiz tem muitos poderes, tem, mas dentro dos limites da lei. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora Marília Santos e doutor Venâncio Samuel. E no bate-papo podem ir colocando as questões, mas temos também o Valdemar João. Doutor Valdemar João, pode colocar a sua questão. Ou está ultrapassado? Não, né? Ainda temos 5 minutos. Ok, muito boa noite. Boa tarde aí, né? Bem, como sempre, começo primeiro por felicitar os nossos ilustres preleitores pela forma brilhante com que nos brindaram com as suas apresentações e também felicitar a doutora Josefina pela iniciativa. Boa parte das questões já foram aqui esclarecidas, sinto-me ultrapassado relativamente às mesmas, mas na questão da formação, que me parece ser muito importante, porque falar de matérias atinentes a comércio, propriedade intelectual e indústria, no nosso país, são matérias relativamente, do ponto de vista de doutrina, recentes. Não há muita bibliografia ligada a essas matérias, então precisamos aprender sempre. Tem aqui duas ou uma questão, a depender da forma como a mesma será interpretada pelos nossos ilustres preleitores. Primeiro, o doutor Venâncio, na sua abordagem, fez aqui uma incursão do panorama legislativo no âmbito do nosso debate. Eu gostaria de saber se há possibilidade de os Estados, e também estendo essa questão para a doutora Marília, a possibilidade dos Estados celebrarem acordos bilaterais no âmbito mesmo dos direitos de autor ou de propriedade intelectual. Coloco essa questão por quê? Porque há um caso, acho que envolve o Ruanda e Angola, se não estiver em erro, em que alguns músicos angolanos, que por inerência ou por força dos direitos autorais, têm valores, digo assim, monetários cativados em Ruanda, se não estiverem em erro, mas que não podem usufruir desses valores porque os artistas ou músicos ruandeses não têm também acesso ao direito
autorais em Angola. Há aqui esse impasse e muitos desses músicos não conseguem ver essa situação ultrapassada. Gostaria de saber dos ilustres doutores como é que se resolve essa questão, sendo até que estamos aqui a falar de direitos autorais, que são direitos também muito, muito importantes que todo artista tem. Gostaria de ouvir dos doutores como é que se pode solucionar essa questão. Muito obrigado. Eu não sei vocês, mas eu ouço muito mal. Eu consegui ouvir perfeitamente. Ai, que bom, que bom. Doutora Marília, para começar. Eu não percebi muito bem a questão. Eu confesso que não percebi muito bem a questão. Se importasse colocar outra vez a questão ao Sr. Venâncio... Então deixa-me avançar, se calhar posso primeiro a questão do Sr. Doutor. Então, ele levanta aqui uma questão, tem um caso que se verifica entre músicos angolanos e ruandeses. Parece-me, de acordo com aquilo que eu percebi, que no Ruanda tocam músicas angolanas e, por via disso, há direitos de autor a royalties, né? A receber, há direito a receber. E os angolanos, músicos angolanos, ao reclamarem, portanto, parece que não lhes foi dada a oportunidade, ou não lhes foi cedida, ou não lhes foi cedido esse direito, porque os ruandeses, nas mesmas circunstâncias, não têm o princípio da reciprocidade. Parece que no direito ruandês, né, os direitos, e no âmbito do direito internacional é mesmo assim, se os ruandeses não tiverem direito sobre a propriedade intelectual aqui em Angola, lá também não tem. Portanto, os músicos angolanos têm crédito lá, têm dinheiro por receber, mas não podem receber porque os ruandeses, nas mesmas circunstâncias em Angola, não podem receber. Ele pergunta como é que se resolve isso. Eu confesso que nós temos poucos casos de propriedade intelectual. É uma questão que precisa ser estudada, mas até onde sabemos, para alguém, por exemplo, poder reclamar direito intelectual em Angola, precisa ter registro cá. O mesmo acontece em Portugal, por exemplo. Os músicos angolanos que estão devidamente registrados em Portugal, registram lá as suas obras, protegem lá as suas obras, lá estão protegidos, mas noutra parte não. Agora, não sei qual é o critério que foi adotado pelo Ruanda. Até onde sei, cá em Angola, se a obra estiver registrada, está protegida, mas de forma genérica, não. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, doutor Juiz Venâncio Samuel. Vamos já passar para a doutora Marília. Quer aflorar um pouco sobre isso? Se bem que a doutora Marília já tinha falado, mas pode dar uma chega. Sim, aqui parece-me que o problema é mesmo o direito de reciprocidade. A única coisa que poderia acontecer seria ir para o Tribunal Internacional, não é? E aí colocar uma ação qualquer nesse sentido de um direito, um suposto direito que existe porque é uma coisa que é criada, mas isso seria uma ação que teria que ser criada, não próprio, é como um direito que a pessoa vai solicitar, porque não há o direito de reciprocidade em nenhum dos dois sítios. Se houvesse esse direito de reciprocidade, aí, como o doutor disse muito bem, eles teriam esse direito. Agora, aqui só uma ação internacional, penso eu, a menos que houvesse uma possibilidade de haver uma apropriação ilícita, e aí teriam que considerar que esses direitos autorais, considerá-lo de alguma coisa, e aí nos tribunais civis desse país, que havia uma apropriação ilícita de alguma coisa que eles pudessem criar. Isto era tudo criar direito, o que nós estamos aqui, e jurisprudência, gostaríamos aqui a fazer. Portanto, alguém tem que dar o primeiro passo. Como nós sabemos, advogados, uma coisa que não existe, nós temos que fazê-la existir, ou a nível internacional, ou nos próprios tribunais do próprio país, arranjar, nomeadamente, como eu estava a dizer, o enriquecimento sem causa,
a apropriação de uma coisa que não é da própria pessoa, que não foi autorizada. Aí não há o RGPD, aqui temos, também já na Europa, que é uma coisa que poderíamos invocar no âmbito dos direitos autorais, aí não há, mas penso que poderia ser inventado, não é inventado, propriamente dito, porque o direito está lá, era reproduzi-lo e tentar, porque aí os juízes têm um papel fundamental, porque de decretar isso como um direito que tem que ser dado. É uma ação que tem que ser proposta. Sim, realmente. Como não há um sim, temos que avançar, ir buscar esse sim. Pois, Essa é a posição dos advogados. Não há esse Exato. direito, nós é que temos que o ir criar. Temos que ir, porque o juiz tem o livre-arbítrio em qualquer parte do mundo. Ele está ali, mesmo que exista uma lacuna na lei, que é esta situação, se lhe dá um processo para decidir, ele tem que o decidir. Ou de acordo com a lei vigente, ou abre um precedente, e se não é assim, o Sr. Dr. Juiz aqui Temos poderá dizer normas que sim. internacionais que são aplicáveis. Exatamente. Eu fiz referência quando falei das normas. Todos os tratados e convenções internacionais em que Angola é parte, elas são de aplicação direta. Portanto, essas normas vigoram no nosso ordenamento jurídico. Logo, o juiz pode socorrer-se, né, destas normas para, mesmo no caso de falta de proteção, aplicar o princípio da reciprocidade. Se no Ruanda os músicos angolanos gozam dessa proteção, apesar de não terem registro lá, nos mesmos termos, os ruandeses terão cá. Mas é preciso que tenham a reciprocidade. Mas se não houver essa reciprocidade, que foi o que eu percebi que não há, eu percebi que não havia reciprocidade. Aí temos que ir buscar uma maneira de encontrar, portanto, esse direito e ir legitimá-lo, de algum modo, nos tribunais. Temos que essa questão da propriedade intelectual resolve-se em 2 níveis. Há o nível administrativo e o nível judicial. E porque, mesmo quando se faz o registro da patente, é matéria administrativa. Só em caso de conflitos é que a questão pode subir até ao nível judicial. Mas está aí o doutor Stanislau também, que acho que é especialista nessa matéria também. A pedir a palavra. Doutor Stanislau, tenha bondade. Sim, presidente. Muito boa tarde a todos. Parabéns, doutor Samuel. E fico feliz para abordar o tema do direito intelectual, que eu também gosto e estudei. E gosto de tratar, já tenho falado até com a professora, com a minha presidente, para organizarmos um curso aqui no leste sobre o direito de propriedade intelectual. É uma coisa rica. Quando nós falamos a questão de compliance aqui, estamos aqui a interpelar os colegas para dizer que o direito está numa total evolução. O direito não é hoje, o direito hoje, da manhã e de ontem, está duas coisas diferentes. Com a evolução dos dados, a produção da internet, a produção de dados, mesmo a questão do direito intelectual. Nós falamos também a questão das licenças, a questão da licenciamento da obra para exploração na internet, as licenças territoriais ou nacionais. São as coisas muito importantes. Apenas uma observação. Nós, em Angola, temos problemas sérios. E a parte de formação, como a professora minha presidente disse, é muito importante. É impossível hoje, sou professor também, o doutor Samuel, o doutor Josefino. Quantas pessoas, alunos que saem da faculdade que entendem um pouco de direito intelectual? É um pouco complicado. Nem um pouco de propriedade industrial, as marcas, do custo. Ninguém, praticamente não estamos a lecionar na faculdade. Como é que não podemos receber um advogado estagiário? Que já logo falamos de propriedade intelectual, para ele vai ser uma coisa, porque no sistema de ensino agora não temos. É uma área muito rica e que dá também muito dinheiro aos advogados. Já nós temos uma sala em Angola, é de lamentar, mas não vamos comparar com Portugal e com os países também. Estamos a caminhar. Eu tenho um livro aqui, eu queria mostrar aqui aos colegas, é uma parte para Angola. Este livro aqui o direito do doutor e Portugal nos falou, é uma parte que fala da Angola, que fala mesmo da Angola. Eu comprei esse livro aqui, uma edição de 2013, mas é muito rica, porque fala de doutor em Angola. Então, tem muita coisa interessante que eu chamo a atenção.
chamo mesmo convido os meus colegas, advogados, advogados estagiários, o Estado intelectual, nunca vão ser excepcionados. Uma área muito bem. Até nós somos dois, com a minha presidenta, a professora Josefina Samuel. Temos falado sobre isto, escrevemos. Agora vamos associar o juiz-presidente, o doutor Venâncio, vamos ajudar com a parte processual. Um dia podemos lançar o conteúdo sobre isto. Então, bem-aja, muito obrigado. Acho que é uma questão interessante. Vamos debater com o meu presidente. Quando vai regressar. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Stadislau, pela sua intervenção. Realmente é uma matéria muito apaixonante e nós devemos ficar atentos a isso. Embora não esteja dentro daquilo que é o programa curricular da formação da Ordem dos Advogados, nós podemos sim avançar com uma formação intensiva sobre esta matéria, porque é um desafio para os advogados. A sala do comércio, propriedade industrial e intelectual está aí e precisam de técnicos, de pessoas, de profissionais que conheçam de matérias relacionadas à mesma para podermos ir e defender da melhor maneira os nossos constituintes. Não sei se temos mais alguém aí que queira intervir, já estamos mesmo no final. Doutor Venâncio Samuel tem 1 minuto para poder esclarecer, fazer um resumo de grosso modo como é que foi aqui este momento. A doutora Marília também 1 minuto. Obrigado, para a Josefina. Gostaria de já agradecer a oportunidade e a intervenção dos colegas juristas aqui. Em termos gerais, aquilo que foi dito aqui, só para reforçar, nós temos grandes desafios nesse momento na sala de comércio, e os grandes desafios são disseminação desse serviço pelo país, contrariamente ao que se pensa. Mesmo, por exemplo, em Portugal, a jurisdição comercial não está em toda parte, depende da demanda, senão vamos ter aí um elefante branco, né? Não adianta termos infraestruturas, termos juízes, termos procuradores numa determinada localidade sem demanda. É preciso que haja demanda. Essa demanda passa, primeiro, pelo aumento, né, da produção interna. Só assim é que vamos ter condições econômicas para o comércio existir. Portanto, é preciso que haja empresários, empresas. Só assim é que depois vamos caminhar para essa jurisdição comercial que trata dessas questões específicas. Agora, o problema é que juntaram duas realidades que não caminham necessariamente juntas, a questão da propriedade intelectual. Essa poderá, se calhar, estar um bocadinho mais adiantada relativamente a outras matérias do comércio, porque para termos uma insolvência, leva mesmo, é preciso uma estrada, não é? Mas para termos, por exemplo, problemas relativos a direitos autorais, é fácil. Basta que alguém, por exemplo, tenha um livro publicado, como a doutora Josefina, alguém usar esse livro de forma inadequada. Portanto, isto aí é preciso distinguir, mas, infelizmente, nós temos uma sala que agrega essas competências. Portanto, só em jeito de resumo, dizer que desafio de infraestrutura e disseminação pelo país, a questão também dos profissionais do fórum, que é muito importante, ainda bem que já se falou da haverá formação. E, em suma, é isso. Muito obrigado. Doutora Marília, tem a oportunidade. Bom, não tenho muito mais a dizer, a agradecer, portanto, a audiência, a agradecer o que eu aprendi também muito aqui hoje, porque é sempre bom, nós aprendemos todos os dias e eu até pensava que a situação é igual a outra. Nós aqui em Portugal, em relação temos essa situação separada, os juízes do comércio e a propriedade intelectual são completamente separados, e nós já estudamos isso no 5º ano da faculdade, isto é uma matéria importante para nós. No direito comercial estudamos também, pelo menos no meu currículo, e já foi há muitos anos, já tínhamos a propriedade intelectual e industrial. Estudámos isso de maneira profunda. A disseminação isto pelo país inteiro
Isto também tem a ver, vá lá, com o Ministério das Finanças, os tribunais onde são colocados, mas existe pelo menos nos pontos principais do país, nós temos acesso, portanto, a pôr uma ação neste sentido, se dos tribunais, neste caso não é dos juízes comerciais. Portanto, nas sedes de conselho, se não em todo o lado, nas sedes de conselho nós temos isso. Portanto, Portugal não quer dizer que funcione, como eu disse, os tribunais estão cheios de processo, porque não há recursos humanos. Mas, portanto, os tribunais estão lá, não existe depois as pessoas às vezes para tratar os processos, isso é que é importante. E esse bom. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Marília Santos, muito obrigado, meritíssimo juiz Venâncio Samuel. Tiveram também aqui na nossa sala juízes, procuradores, advogados, funcionários, convidados. Desde já quero agradecer a presença de todos. Nós tivemos aqui durante um mês a abordar vários temas. Tivemos aqui a falar sobre o sistema judicial angolano, tivemos a falar do acesso à justiça e à independência dos juízes, também afloramos o tema a fuga à paternidade e as suas consequências nos menores, falamos também da cota litígio sucesso fim e os desafios, hoje por último, os desafios da sala do comércio, propriedade industrial e intelectual. Por fim, desejar a todos um bom final do dia, mas na certeza de que estaremos aqui uma vez por mês para tratarmos assuntos relacionados com os advogados, atendendo que o tema deste ano foi Ordem dos Advogados de Angola, presente e atuante. E eu acredito que a forma de nos tornarmos presente é termos conhecimento e para atuarmos da melhor maneira possível no fórum onde tivermos para tratar uma demanda. Como disse a doutora Marília, os assuntos não são só resolvidos na barra, como ela fala, ou nos tribunais. Também numa mesa de café os assuntos podem ser resolvidos. Mas é bem verdade que há assuntos que têm necessariamente que ser resolvidos pelos tribunais, como falou aqui e muito bem o meritíssimo juiz Venâncio Samuel. E em matéria, essas matérias de propriedade intelectual e industrial, começa precisamente numa uma ação administrativa e caso não haja em conciliação, caso não haja um acordo, remete-se ao tribunal. Então, esperamos é que os tribunais estejam aí abertos não apenas o físico, mas as pessoas com competência para poderem dirimir os assuntos que são levantados. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Até um próximo encontro. Doutora Marília Santos, doutor Venâncio Samuel, doutora Darja e outros colegas podem agora abrir os microfones que eu quero ouvir a voz de todos, por favor. Acho que não é demais pedir isso. Muito obrigado. Valeu, doutora Muito obrigado, Josefina. muito obrigado. Muito obrigado, doutora Josefina. Parabéns, doutora. Parabéns. Parabéns à doutora. Obrigada. Doutor Ricardo Pitagos, obrigada. Doutor Paulo Antônio, muito obrigada. Doutor Maria Lema, muito obrigada. Doutora Guilhermina Pedro, muito obrigada. Doutor Felizardo Moacefo, desde o início, muito obrigado aqui. Doutor Domingos, doutor André, doutor Álvaro, muito obrigado. Estão aqui todos os alunos do doutor Venâncio Samuel, é verdade, estão aqui. Já não são. São colegas. Alunos e colegas, muito obrigada mesmo. Então, até breve. Deus abençoe a todos. Em breve. Até breve. Francisco. Doutor Venâncio.
Patrícia Venâncio, já foi?